Fala pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que esse conteúdo ele é educacional e não é recomendação de compra de nenhum ativo financeiro. Então na última aula nós falamos sobre a ferramenta WazeWave, que é uma ferramenta que serve para medir o fluxo, o volume financeiro de cada pernada do mercado. Muito bem. Hoje nós vamos usar mais uma ferramenta que também monitora o volume financeiro, porém do dia inteiro, de todo um pregão. Então esse aqui é o gráfico de 1 minuto, que seria o micro do mercado, que é onde você vê realmente onde pode estar entrando um institucional por conta do volume financeiro, onde está acabando o movimento de acordo com a WazeWave, que é a pernada. E agora nós vamos ver o dia inteiro, o pregão inteiro. Para isso nós vamos colocar aqui o gráfico de 10 minutos e nós vamos usar a ferramenta Market Profile, ou volume por preço. Cada plataforma vai ter um nome diferente. E o que seria essa ferramenta, pessoal? Seria exatamente esse histograma que vocês estão vendo aqui azul. Deixa eu até colocar ele um pouquinho mais forte. São esses histogramas que vocês estão vendo aqui. Enquanto aqui a gente vê na vertical o volume financeiro de cada candle e aqui também na vertical o volume de cada pernada, no Market Profile nós vamos ver ele aqui na horizontal, onde que teve mais volume financeiro, onde teve mais negociações durante todo o pregão, de acordo com o tempo. Quanto mais tempo o mercado fica negociando ali numa região, significa que é um preço justo. As pessoas querem negociar naquela região e nisso o volume vai acumulando. Cada negócio é computado, vai acumulando e faz esses histogramas aqui que vocês estão vendo. E nesses histogramas que mostram durante todo um pregão, por exemplo, isso aqui é um pregão. Daqui até aqui é um pregão, é um dia inteiro. E aqui são cada candles de 10 minutos. Então daqui até aqui, um pregão. E no dia, nesse dia aqui que foi o último pregão, você vê que aqui teve um acúmulo de volume, aqui teve um outro acúmulo de volume maior, e aqui também. Vamos trazer um pouquinho aqui para trás. Aqui, por exemplo, olha. Tá vendo? Essas montanhazinhas aqui, ó, é onde o preço ficou mais tempo trabalhando. E durante todo o pregão, nós vamos ter uma área que sempre vai ter o maior volume do dia. E é onde vai estar também a nossa POC, Point of Control. Ou seja, é onde o preço trabalhou por mais tempo, onde teve o maior volume financeiro do dia. Que seria exatamente essa linha pontilhada amarela que está aqui. Então, dentro dessa área aqui, ó, entre essa linha verde e essa linha vermelha, é onde teve 70% das negociações do dia. O restante para fora da linha verde é 15% e aqui para baixo 15%. Então, aqui tem a POC, que foi o ponto mais importante. E para que serve isso aqui, pessoal? Assim como no volume individual de cada candle, que a gente marca o volume financeiro de cada um, e aquele candle que se destaca com o maior volume financeiro, nós podemos dizer que foi onde teve um grande player atuando. Aqui vai ser pra gente os verdadeiros suportes e resistência dos dias anteriores. Por exemplo, nesse dia aqui, nesse pregão que foi daqui até aqui, o preço ele abriu aqui num gap de alta, ele caiu, aí depois ele subiu, depois ele voltou, ficou trabalhando aqui nessa região, depois ele caiu e finalizou o dia aqui. E o maior volume financeiro foi nessa região. Então, olha só que interessante. A gente marca onde foi o maior volume financeiro do dia. Inclusive está aqui a POC. Pode botar uma linhazinha amarela aqui, ó, só para destacar. Vou botar aqui em amarelo.
ali foi a POC, né? E em volta dela aqui, ó, esse volume todo aqui, ó, a gente marca. Então vamos dizer que aqui, ó, mercado finalizou assim. A gente já marcou. O mercado no dia seguinte ele abre. Ele abre num gap de alta e olha lá onde o preço vai buscar, sente a resistência e cai. Exatamente em cima dessa região. O que dá para entender disso aqui? Se o preço estiver trabalhando abaixo da POC, quando futuramente o mercado voltar naquela região, o preço voltar naquela região, a gente fica de olho se vai respeitar. Se respeitar, provavelmente vai. O que significa? Que os grandes players institucionais, tesouraria, bancos, etc., que estão vendidos nessa região e o preço está trabalhando abaixo, eles estão ganhando dinheiro. Então, quando o preço volta naquela região, é interessante para ele duas coisas. Proteger, porque se o preço rompe essa região, eles vão começar a perder dinheiro. E o interessante é que eles vão poder novamente fazer outras vendas para ganhar com a queda novamente. Então vamos lá, ó, o preço volta, respeita uma vez, tocou, caiu, tenta de novo, vai lá no limitezinho, respeita de novo, cai, vai de novo pela terceira vez, notem que não passa dessa região, porque tem muito interesse de muitos institucionais nessa região querendo proteger, e aí o mercado despenca. Então, para isso que serve a POC, né? Eu costumo dizer o seguinte: imagina uma floresta onde você está sendo visto, essa floresta sendo vista por um drone por cima. Isso aqui, que é o Market Profile, é como se fosse a floresta vista por um drone por cima. É o macro do mercado. É uma das ferramentas mais importantes, porque a partir daqui você vai estar fazendo um contexto para trazer para o micro, e onde você vai esperar os gatilhos de entrada. Então, isso aqui é a floresta vista por um drone por cima, onde você vai ter um macro do mercado. Esse exemplo que eu dei aqui, pessoal, ele serve para qualquer dia, é só você marcar as regiões. Olha só que interessante. Tem outra aqui atrás, ó. Vamos marcar aqui a região. Vamos marcar aqui a POC. E a gente estende ela lá para frente. E aí no dia seguinte, olha o que acontece. Tava aqui, né? Esse pregão que fechou. No dia seguinte, o mercado dá um gapzão de baixa, volta tudo, rompe a estrutura aqui da POC, mas não dá continuidade. No próximo candle ele volta tudo. E o preço trabalhando abaixo. Ele vai trabalhando, fecha esse outro pregão e depois, no segundo dia, o mercado abre novamente, olha lá onde ele vai fazer o teste. Exatamente em cima daquela região da POC de 2 dias atrás. Respeita e volta a cair. Então assim, pessoal, essa é a floresta. Quando a gente dá um zoom, a gente está com um drone lá por cima da floresta, vendo o macro do mercado, vendo a floresta inteira. Quando a gente dá um zoom, nós vamos ver o micro do mercado. Qual que é a segunda coisa que nós vemos? O Waze-Wave. O Waze-Wave seria a árvore que vai ver cada pernada do mercado. E aí, quando a gente dá um zoom na árvore, nós vamos ver a folha, que seria exatamente cada candle individualmente, com cada volume financeiro individualmente. Então, fazendo toda essa junção, você já consegue rastrear onde foram os maiores pontos de concentração de volume e interesse dos institucionais em estarem negociando, que é o Market Profile. Tá aqui. Quando o mercado abre e se encontra naquelas regiões, se o preço estiver trabalhando abaixo
você sabe que ele pode ser uma possível resistência. Se o preço estiver trabalhando acima, você sabe que ali pode ser um possível suporte. E aí quando você tem essa leitura e traz para o micro, você vai esperar o quê? Os gatilhos de entrada. Tá numa região, por exemplo, tá numa região lá de POC. Vamos supor que lá no macro você está olhando lá e viu que aqui tem uma POC. Aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Aqui, por exemplo. Lá no macro você viu que tem lá uma POC. E o preço está respeitando lá a POC daquele dia, que é uma resistência. Aí você traz aqui para o micro. Você vê que o mercado está aqui trabalhando. Dá essa pernada de alta, que foi essa aqui. Cai. Dá uma outra pernada de alta, que foi essa aqui. E já o fluxo já diminuiu. Você vai pensar em quê nessa hora? Você vai pensar em vendas. O mercado está lá respeitando uma POC do dia ou do dia anterior, servindo como resistência. No micro o preço já foi uma vez, caiu, foi a segunda vez, e nessa segunda vez já foi sem fluxo. E aí você vê um candle fazendo isso aqui para baixo, engolfando os anteriores e com o volume financeiro aumentando. O mercado cai 500 pontos. Então, juntando todas essas peças, a gente começa a montar um operacional baseado em fluxo, baseado em volume, baseado em seguir os grandes players. Você vai ter uma leitura mais profissional do que apenas operar isso aqui, ó. Apenas preço. Sem saber se o movimento está ganhando força, perdendo força, em qual região que ele está. Então, assim, quando você junta tudo isso, você tem um contexto para estar tomando suas melhores decisões. Beleza, pessoal? Então, essa aí foi mais uma aula. Falamos então sobre o Market Profile, que é a ferramenta onde vemos as maiores concentrações de volume e negociação do pregão inteiro. A gente consegue ver até 10 dias. Olha só. Até 10 dias para trás nós conseguimos ver. E as regiões de POC sempre vão ser as regiões mais importantes, onde provavelmente o preço, quando volta nessa região, ele vai sentir resistência ou suporte e vai respeitar. Show? Então, finalizamos mais um dia. Encontro vocês na próxima. Valeu!